Jeová é o verdadeiro nome de Deus. Quando você se dirige a Ele em oração, assim como Jesus Cristo disse para você se dirigir ao Pai dele em oração, em nome de Jesus, mas dirigindo-se a Jeová, está ali descrito na Bíblia, você se dirige a quem? Você fala com quem? Qual o nome que você usa? Agora, por que existem tantas polêmicas? Por que alguns insistem em criar polêmica em cima desse nome? Nós vamos raciocinar um pouco nesse vídeo, nesse canal aí, Testemunha de Jeová, Alegrias e Desafios. No vídeo 113, nós vamos falar um pouco sobre isso, até levantando algumas questões de alguns inscritos, como a da Simone, que mencionou assim. Quando falei sobre um vídeo sobre seita, ela menciona: amigo, onde diz que o nome de Deus é Jeová, quem pesquisar realmente saberá de onde tiram o nome Jeová. Você falou uma asneira. Nas próprias publicações da Torre, eles confirmam que o nome de Deus não é Jeová. Ô Simone, tudo bem? Poxa, a princípio você me chama de amigo, depois fala que eu agi como um asno, né? Falei asneira. Ô Simone, então tá bom, mas vamos dialogar sobre isso. Será que você está certa? Será que as suas palavras trazem a verdade do assunto? Ou você apenas está sendo um instrumento de manobras nas mãos daqueles críticos? Não sei se você criou o texto, se você só copiou de algum lugar, mas vamos raciocinar sobre isso. Também vou falar aqui sobre o irmão Daniel. Ele menciona assim: gostaria muito que você, meu amigo, fizesse um vídeo no qual explicasse por que nas Bíblias atuais dos evangélicos, onde vinha escrito o nome de Jeová, substituíram pelo nome Senhor. Obrigado. Olá, irmão Daniel. Daniel, olha só, eu analisei algumas Bíblias, algumas traduções, eu não vi a retirada, eu vi uma continuidade de algumas que não tinham o nome de Deus. Eu até conversei com alguns parentes que são de outras religiões, adventistas, assembleia, batista, né, católicos, e eu não consegui achar exatamente qual versão, qual tradução você talvez queira mencionar. Mas o vídeo vai falar um pouco também sobre por que em algumas Bíblias não tem o nome pessoal de Deus. Mas assim, se depois você quiser comentar uma referida tradução, até para que eu possa analisar, eu te agradeço, mas muito obrigado pelo seu questionamento. O vídeo vai falar um pouco sobre por que algumas Bíblias têm ou não têm o nome de Deus, talvez sirva de ajuda. Mas vamos analisar o que a Simone mencionou, né, que o nome de Deus não é Jeová, que a organização ensina que o nome de Deus não é Jeová. Vejam só a que ponto algumas pessoas, num seu talvez anseio de criticar, acabam aquele copia e cola e não abrem a sua mente na verdadeira explicação, porque se você está enganada, ô Simone, eu vou tentar te ajudar. Se você for de mente aberta, de coração bem disposto, você vai ver que eu não falei nenhuma asneira quando lá naquele vídeo de seita eu falei sobre o nome de Deus sendo Jeová, que nós, testemunhas de Jeová, nós declaramos. Então vamos raciocinar isso aí. Se foi um equívoco seu, um engano, eu espero e acredito que você vai ter uma boa disposição de coração. Se você apenas quer criticar, né, quer agir junto com um grupo de apóstatas que são focados em falar só das testemunhas de Jeová, talvez ainda não seja o momento. Mas como isso pode ser de proveito para muitos, nós vamos falar sobre o nome Jeová, e se essa é a forma correta de se usar, e algumas ponderações a respeito disso. Então estejam todos muito bem-vindos. Quem desejar pode se inscrever no canal, pode dar um joinha aí que ajuda a propagar melhor esse canal que nós desejamos que chegue ao maior número de pessoas. Olha, eu particularmente, eu fico muito feliz de poder falar sobre esse nome que eu aprendi e que eu ajudei a divulgar desde a minha infância. Alguns já devem ter visto aqui um pouco da minha biografia, desde muito novinho, né? Meus poucos aninhos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, eu trabalhava ali de casa em casa. E isso eu puxo aí 40 anos atrás. Me chamavam de Jeovazinho, quando eu passava, ei Jeová, ô Jeová, né? Por que faziam isso?
porque não era muito peculiar entre as pessoas, né? Na verdade, as testemunhas de Jeová é que começaram a divulgar esse nome. É uma verdade. Isso pode doer nos críticos, isso pode doer em outras religiões, isso não é uma rivalidade, isso não é um motivo de honra para as testemunhas de Jeová, para honrar a religião, porque todo o mérito cabe a Jeová. Mas de verdade, quando eu tinha lá meus 6, 7, 8 aninhos, há 40 anos atrás, então vamos dizer, eu pregava de casa em casa, ia em muitas cidades com meus avós, onde não tinha as congregações das testemunhas de Jeová, e ali eu declarava, e a gente usava o Salmos 83:18, era ponto fundamental da pregação. Por quê? Porque a imensa maioria, mas assim, de uma forma extensa, não sabia o nome de Deus. Muitas religiões não falavam o nome de Deus. E aí a gente perguntava, você sabe o nome de Deus? Não. Outros falavam, é Deus. Outros, Senhor, é o Altíssimo, é o Pai de Jesus. Outros até falavam que era Jesus. Lembra disso? Vocês que são mais antigos na verdade, aí, né, no caminho da organização das Testemunhas de Jeová, nós sabemos disso. Nós pregávamos e as pessoas não tinham o mínimo conhecimento sobre o nome pessoal de Deus. E aí quando falávamos Jeová, alguns ficavam espantados. Eu me alegro muito de declarar esse nome, mas eu sei que com o passar do tempo, algumas religiões tiveram que se adaptar. De verdade, tiveram que se curvar a esse nome, porque assim, os seguidores ali, os adeptos de algumas religiões, começavam a questionar, mas o nome de Deus, Jeová, será que é? Será que não? A gente começou a declarar, a ensinar, anos passaram, 10, 20, 30 anos, chegou um momento que alguns líderes religiosos tiveram que se curvar isso e colocar não só em algumas traduções, como também ensinar isso na religião. Eles não propagavam, eles não ficavam falando muito sobre o Criador do universo, o Pai de Jesus Cristo, aquele que amorosamente enviou Jesus para a nossa salvação. Não, eles não queriam falar do Criador, nosso Pai eterno. Não, eles não queriam falar sobre Jeová, mas tiveram que se render. Jeová é o nome de Deus. Então isso é bom já a princípio notar. Não é somente as testemunhas de Jeová que falam que Jeová é o nome pessoal de Deus. Hoje, muitas religiões, padres, pastores, muitos falam, quando perguntado qual é o nome de Deus, Jeová. Mas eles falam rápido, né? Eles falam rápido porque tem medo de enaltecer a religião Testemunha de Jeová. Os seguidores, né, dos apóstatas, alguns críticos maldosos, eu não falo aqueles que têm dúvidas, não. Os críticos maldosos, eles não querem que esse nome vá para frente porque de alguma forma acreditam que vão estar enaltecendo a religião Testemunha de Jeová. E por isso eles lançam dúvidas. Mas assim, muitas religiões começaram a ensinar. Pergunta aí a um padre, pergunta aí a um pastor. Ele vai falar meio tímido, meio acanhado, porque ele não quer muito falar do nome de Deus, mas ele vai falar, é Jeová, é Jeová, é Jeová. E aí vai passar para outros temas, né? Vai começar a ensinar sobre Satanás, o inferno e outras coisas. Mas, a princípio, é Jeová. Não é somente algo das testemunhas de Jeová. Mas qual é a pronúncia correta? Será que Jeová é, de verdade, a forma correta da gente se referir a Deus? Esse é o nome pessoal de Deus na questão pronúncia. Deus tem um nome? Vamos raciocinar isso. Deus tem um nome? Tem um nome. Ninguém nega isso, né? Nem aqueles que duvidam da pronúncia do nome Jeová, como sendo Deus, eles não negam que Deus tem um nome. Sim, porque lá no antigo Israel, quando os sacerdotes iam dar a bênção sacerdotal, eles usavam uma frase e ali incluíam o nome pessoal de Deus. Sim, eles davam a bênção e falavam algo referente ali, colocavam o nome pessoal de Deus. Não há dúvida
com os mais críticos que se possam encontrar, de que Deus tem um nome. Agora, então, o que aconteceu para dar tanta polêmica, já que Deus tem um nome? E aí é claro que nós vamos raciocinar que, diante do que é encontrado na Bíblia, Deus sempre mencionou sobre a santificação do seu nome, o louvor do seu nome, a declaração do seu nome. Como você vai declarar, louvar, santificar um nome que você não conhece, que você não quer nem falar esse nome? Porque, na verdade, ele não estava falando sobre a pessoa dele como um Deus, para louvar ele como pessoa. Ele estava se referindo diretamente ao nome dele, que esse nome deveria ser declarado, divulgado, santificado. Como você vai santificar um nome que ele nunca disse, que nem existe? Não, sempre existiu. Sempre existiu. Ele sempre deixou a conhecer o nome, e os sacerdotes lá no antigo Israel usavam. E hoje, estudiosos têm a clara visão, não é dúvida sobre isso, de que existe ali, ó, na palavra de Deus, nos escritos originais, o nome de Deus. Mas o que aconteceu é o que nós vamos falar agora. Nós precisamos entender, e aí eu vou fazer o seguinte incentivo. Porque aqui eu sempre menciono que eu pego as informações, né, por meus estudos ou conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, em vários momentos que eu pude estudar, eu compacto as informações e eu passo de uma maneira muito mais simples, tentando ser mais objetivo possível. Mas existem várias pesquisas. Aí, olha só, existem a página, o próprio jw.org, que é o site das Testemunhas de Jeová, fala sobre o nome pessoal de Deus, a pronúncia e muitos outros pontos. Mas existem páginas que irmãos procuram explicar, e quando isso é explicado, pode ajudar bastante. Então tem página na internet como o Caminho para o Novo Mundo, como o Acorde Desperta, né? Acorde Desperta. Essas são páginas que trazem algumas referências sobre explicações muito mais expansivas, que é muito útil, né? Ter essa expansão de conhecimento sobre vários detalhes. O que eu vou fazer aqui é um compacto sobre o que eu acredito, porque eu preciso também acreditar para passar. Então aí eu faço esse compacto e passo aqui nesses vídeos. Então nós precisamos entender que na escrita hebraica ela existe consoantes, né? E só consoantes. Como que você vai ler algo com consoantes? Já tentou só pegar consoantes sem as vogais? É assim, para quem não conhece, é assim a escrita hebraica. Então o que é feito? Eles pegam essas consoantes, só para podermos entender, na escrita hebraica tem a consoante ali. Um exemplo, o X, e tem sinais ou pontinhos que podem ficar embaixo, em cima, no meio, e eles colocam isso para entender, para que possam entender melhor a pronúncia. Isso é muito feito quando as crianças estão aprendendo a ler, né? Então colocam esses sinais ou pontinhos e começam a identificar o que ali quer ser dito. Na palavra de Deus, existe uma tradução hoje atual, né, hebraica, que não tem esses pontinhos, porque a pessoa já desenvolveu a forma de leitura hebraica e eles conseguem ler tranquilamente. Já na Tanakh, que é uma tradução hebraica antiga, tem esses pontinhos, esses sinais, os sinais maçoréticos, que eles conseguem fazer com que o leitor não se perca, né? Então, para que não se perca o entendimento correto, eles não retiram esses sinais ou pontinhos. No entanto, tudo, né? Tudo ali tem sinais e pontinhos para que você entenda o que realmente quer ser dito. Mas no nome pessoal de Deus, não. Ali foi retirado. Rapaz, retiraram esses pontinhos, esses sinais. Sim, é exatamente isso. Tiraram os pontinhos ali e ficaram somente as consoantes, YHWH ou YHVH, ou em hebraico Yud Rei Vad Rei. Olha só, então é interessante. Por que fizeram isso? Porque pessoas lá no passado, porque nós vimos que os sacerdotes lá no segundo templo ainda davam a bênção e usavam o nome da forma correta, né? O nome, a pronúncia correta do nome de Deus. Deus tem um nome e usavam a pronúncia correta, mas depois se perdeu. Alguns acreditaram que esse nome é sagrado demais para estar na boca de qualquer um.
Outros já acreditam que tiraram porque as pessoas queriam somente ele, né, saber pronunciar o nome pessoal de Deus, quando Deus queria que o nome dele fosse divulgado para todos. Só que aí retiraram. E com o passar do tempo, foi se perdendo a pronúncia correta. É interessante entender isso. Mas talvez o crítico agora fale, olha só o que ele falou. A pronúncia se perdeu. Então Jeová não é a pronúncia correta do nome de... Puxa vida, né? Que pena que essas pessoas, por ódio de uma religião, por estar magoados, ressentidos, eles queiram desonrar o nome de Deus, que queria que o nome dele, não só a pessoa, mas o nome dele pudesse ficar sendo divulgado. A essas pessoas, por ódio da religião, falam... não vou falar asneira, que é um troço chato, né? Mas falam uma tolice. Porque, na verdade, existem muitos relatos, e aí essa explicação não é para os críticos, né, que trancaram a sua mente e talvez só abram o seu coração lá no futuro, talvez nunca abram, porque estão lutando contra o Espírito Santo de Jeová, que é o Espírito Santo de Jeová que declarou as palavras da Bíblia, que diz para declarar o nome de Deus, né, divulgar. Então essas pessoas lutam contra o Espírito Santo, num ódio pela religião. Mas aos sinceros, que é interessante explicar. Existe assim, você pode pesquisar nas bibliotecas, pode pesquisar em museus. Hoje tem até a internet, que você pode buscar um dicionário correto, né? Tem aí Infopédia, tem enciclopédia bem conceituada, né, da web, ou um outro dicionário que você queira fazer uma pesquisa, e coloque ali Jeová. E você vai ver uma referência direta. Jeová, o nome pessoal do Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O nome de Deus, a tradução em português do nome de Deus, né? De acordo com o tetagrama que nós falamos, né? YHWH, o YHVH, aí se entendeu que é Jeová. Você busca, como eu já falei, com pastores ou padres ou outros religiosos, e você vai ver eles, mesmo tímidos, mas falando, é Jeová, é Jeová. Não é algo só das Testemunhas de Jeová, é algo que num estudo secular você vai ver. Mas existem dúvidas? Existem aqueles que defendem, não que Deus não tem um nome, olha, que eles sabem que tem um nome. Porque é verdade que nós podemos encontrar em muitas Bíblias o nome pessoal de Deus. Muitas traduções, não é só das Testemunhas de Jeová, não. Então existem dúvidas aí referente à pronúncia. Mas algumas traduções, João Ferreira de Almeida e outras, tem ali em alguns textos isolados o nome de Deus. Colocam até em inglês, né? Não colocam em português, mas colocam ali, trazendo para o português, é Jeová. Vocês param para pensar o seguinte, se eles em alguns textos, eles incluíram Jeová como sendo um nome pessoal de Deus, por que não outros? Que está ali o tetagrama, está ali aquelas consoantes, por que eles só colocaram em uns e não nos outros? Porque nos outros textos, como o dos Salmos, é muito declarado. Aí eles pegam, para não dizer que retiraram totalmente, colocam ali em alguns versículos isolados. Não é uma covardia? Porque se eles chegaram ao ponto de entender isso, porque em todo o tetagrama ali, toda a consoante que aparece o nome de Deus, eles não colocam então Jeová, mas escolheram só alguns. É algo a pensar sobre a motivação dos tradutores. É verdade que então existe, não dúvida, mas uma discussão sobre a pronúncia correta do nome de Deus. Existem discussões, alguns acreditam que a pronúncia não é exatamente essa, mas pode ser essa, outros não, olha, essa é a mais aceitável. Então existe uma discussão. Alguns optam em ficar desse lado e outros desse. Mas a questão é que muitos que ficam desse é só para levantar dúvida. Não é porque estão preocupados com o nome de Deus, que a pronúncia seja dita da forma correta. Não, esses são enganadores. Esses que preferem ficar, né, desse lado da discussão. Não digo aqueles que estão discutindo se é ou não é. Aqueles que preferem ficar desse, veja a motivação deles. Já esses procuram por motivação correta, ver o que é mais aceitável e ficar realmente daquilo que mais se aproximou da pronúncia correta do nome de Deus.
Veja a motivação para saber de que lado você está nessa história que um dia Jeová vai resolver. Um ponto interessante que eu gostaria de também ressaltar, que faz as pessoas sinceras entenderem o que aconteceu com o nome de Deus, antes de falar sobre a importância de falar a pronúncia do nome de Deus, né, Jeová, é o seguinte: na atualidade, hoje aí na internet em especial, existem pessoas que tiram muito as vogais ou compactam muito os nomes. Por exemplo, você vê aí quando uma pessoa escreve sobre casa, aí eles colocam o K, o S e o A, aí escreve não, aí eles tiram as vogais e colocam o N e o tio em cima. Beleza, eles colocam o B, L e Z. Né? O que, ele só coloca ali o que, tira o U e o E. Até você, eles colocam o V e o C, e as pessoas acabam entendendo. Eles pegam ali e já entendem que é você, que é casa, que é beleza, não é? Agora, com o passar do tempo, será que se ficasse somente isso, as pessoas não iam talvez perder a pronúncia correta, mas eles iam usar o quê? VC, para se referir a você. E iam falar o quê? VC? Não, iam falar você. A pronúncia correta por aquilo que eles entendem. Mas se você ainda não conseguiu pegar o ponto que eu mais desejo transmitir, eu vou usar um ponto do meu próprio nome, Ronaldo. Veja aí, o que acontece? Está escrito Ronaldo. Alguém decidiu tirar as vogais, então vai ficar R, N, L, D. Talvez você se pergunte, meu Deus, aonde esse rapaz quer chegar com isso? Então vamos raciocinar. Imagine uma questão, né, hipotética aqui. Vamos imaginar, eu só tenho esse nome, Ronaldo, em todo mundo. Ninguém mais tem esse nome. Como Jeová, só tinha esse nome, Jeová. Só tinha o nome pessoal de Deus, ninguém colocava o nome de Deus no seu nome pessoal. Tudo bem, vamos lá. Então só tem Ronaldo. Eu digo para minha filha, no ensinamento desde criança, que eu gostaria muito que o meu nome nunca fosse esquecido. Não a minha pessoa somente. O meu nome não fosse esquecido. E eu pediria a ela, olha, ensine para os meus netos, bisnetos, diga sobre o avô dele, diga o meu nome, Ronaldo, e o quanto eu desejei que esse nome fosse sempre falado na família, por gerações. Aí a minha filha sempre me chamou de Ronaldo. Meus netos também. Meus bisnetos também, sempre nesse ensinamento. Eu até deixei uma carta escrita dizendo isso, né? Leve para o lado de Jeová, ao ouvir essa comparação. Aí o que acontece? Lá nas próximas gerações, alguém, né, o tataraneto, aí você começa a tentar ver essa comparação com o nome pessoal de Deus, tá? Nessa comparação de perder a escrita ou modificar a forma de pronunciar. As próximas gerações, começa a falar assim, o nome do meu avô é muito importante, eu não quero que todo mundo pronuncie. Outros já falam assim, não, eu quero ser o único, porque meu avô, meu tataravô, disse que queria muito que declarasse esse nome, então eu acho que só eu devo falar esse nome. Porque aí eu vou ser a referência daquele que sabe pronunciar corretamente. E aí eles tiraram as vogais, ficou somente as consoantes, foram perdendo, com o passar do tempo, foi perdendo e perdendo. Chegou um determinado momento, em gerações futuras, que alguém lá, minha parentela lá distante, falou assim, ó, meu tataravô, tá aqui a carta dele, ó, desejava muito que o nome dele fosse declarado. Olha de tudo que ele deixou para nós, pela família. Vamos honrar a memória dele, vamos honrar o nome dele. Então vamos, aí começou a reunir um grupo, pegar parentes mais distantes, né, e fazer um estudo de como era pronunciado essas consoantes R, N, L, D. Será que essas consoantes R, N, L, D é Renildo, Rinaldo, Reinaldo,
ou qualquer outro, olha só que ponto interessante. Um grupo de pessoas lá no futuro, depois de saber do que eu tanto desejava, que era que meu nome nunca fosse esquecido, começou a se reunir, começou a analisar, começou a pesquisar. Como eu me sentiria, né, se eu tivesse presente ali observando, como Jeová está sempre presente observando, quando aquele grupo se reunisse para... Não, peraí, se é importante para essa pessoa, para esse ser, o nome dele, que nunca se esqueça e que o nome dele possa ser divulgado, vamos tentar pesquisar. Foi isso que as testemunhas de Jeová fizeram. Eles começaram a analisar a pronúncia mais próxima. E como eu me sentiria se eu levantasse, do nada ali aparecesse naquele momento de pesquisa e observasse pessoas tementes, né? Pessoas desejosos de me honrar. Estão falando errado, né? Estão falando Renildo, estão falando Reinaldo, mas estão tentando pesquisar. Jeová, olha só, Jeová é tão interessante a gente observar isso. Ele sempre observou a boa disposição dos seus servos. Ele, na verdade, ele já viu a má intenção quando fizeram algo que ele não queria, que era retirar o nome de Deus, né? Ele já não gostou disso. Por certo, não gostou. Mas como ele deve ter se sentido quando um grupo organizado não somente começou a pesquisar e viu que eruditos, rabínicos, pesquisadores concordavam que Jeová é uma pronúncia muito apropriada para se referir àquelas consoantes, devido a pesquisas que fizeram ali de outros nomes bíblicos, que vocês podem ver aí nas suas pesquisas, na página aí O Caminho para o Novo Mundo, Acorda e Desperta, que trazem bem essa explicação mais detalhada. Mas o que eu quero dizer é como Jeová deve ter se sentido. Porque sem as testemunhas de Jeová, e o mérito não é das testemunhas de Jeová para a honra da sua religião, mas é um orgulho, né? Porque sem as testemunhas de Jeová, quem um dia falaria de Jeová nessa terra? As pessoas tiveram que aceitar se curvar a isso e colocar nas suas religiões, e muitos na sua própria palavra, a Bíblia ali, a colocar na Bíblia, na sua tradução. Alguns se têm retirado, eu não tenho conhecimento, mas eu sei que eles têm mantido uma tradição de ocultar, e outros colocar em versículos desfavorecidos, que as pessoas pouco leem, né? Nos salmos que as pessoas mais leem, eles não querem tornar conhecido. Seja como for, existe um grupo religioso chamado Testemunha de Jeová. Eles não só declararam há muitos anos em vários países, e eu acompanhei isso há 40 anos atrás aqui no Brasil, começaram a ensinar, e as pessoas falavam Senhor, falavam Altíssimo, falavam Deus. Mas, sério? Senhor é nome? Senhor é nome? Porque, olha só, essas pessoas poderiam usar Javé, Yavé, poderiam usar até o tetagrama, falar o tetagrama, mas eles preferem falar Senhor. O que mais está errado na pronúncia, né? Jeová ou Senhor? Sério, vamos raciocinar? Jeová, segundo rabínicos, pesquisadores e outros estudiosos, é o que mais se aproxima do nome pessoal, da pronúncia, né? Da forma de falar. Jeová. Aí eles usam Senhor. É como se lá no futuro, nessa análise que eu fiz, alguns analisassem, deve ser Renildo, quase chegou em Ronaldo. Deve ser Reinaldo, quase chegou em Ronaldo. Aí alguém falasse assim, por que a gente não fala do nosso tataravô assim, pessoa grande, homem alto? Mas o que isso tem a ver? Tem a ver com a minha pessoa, o meu nome que eu quero. E é o que fizeram com o nome de Deus. Alguns, não sei se é Jeová, se é Jeová, se é Yavé, se é Javé, se é Já. Vamos colocar Senhor? Aí que eles pioraram mais a situação. Se o negócio estava ruim, eles atrapalharam a pesquisa. E, na verdade, alguns... Olha que ponto interessante. Alguns nem usam isso. Podiam usar, já que querem honrar, o tetagrama. YHWH, o meu Deus é YHWH ou VH, né? Mas não, eles preferem ignorar, modificar totalmente e colocar uma qualidade daquele ser.
Onde querem chegar com isso? E essas pessoas interessantes que você já notou que eles não questionam a pronúncia correta do nome Jesus? Porque, não, a pronúncia correta de nome de Deus não é Jeová, a pronúncia correta. Eles querem falar sobre pronúncia. Mas Jesus tem lá escrito que é Jesus. Mas era pronunciado assim, Jesus? Você, quando se refere a Jesus, você acha que Maria, José, os pais, né, aqui da terra de Jesus, os irmãos e outros falavam Jesus em hebraico? Por que a pronúncia é tão importante? Por que não falam de... Você vai lá, pesquisa qual é a pronúncia em hebraico de Jesus. Você vai ver que não é Jesus. Faz isso. Eu vou deixar aqui como incentivo para você ver como era pronunciado Jesus, a pronúncia exata. Mas a gente trouxe para o português. A gente trouxe para a pronúncia que é mais apropriada na nossa língua. É como se, né, alguém falasse, vai lá nos Estados Unidos, é Ronald, o meu nome, em vez de Ronaldo é Ronald. Eu falo, não, é Ronaldo. Então é Ronaldo. Né? Lá no Japão eles falam muito isso, é Ronaldo. Não, é Ronaldo. A pronúncia é correta. Se você zela tanto pela pronúncia correta, fale com a pronúncia correta. Mas eles já não se importam na questão pronúncia correta de Jesus, eles não querem falar lá a pronúncia correta no hebraico. Já de Jeová, eles simulam que gostam da pronúncia correta, mas também não usam nada. Preferem usar o que nem é a pronúncia nada, que é Senhor, Deus ou Altíssimo. Isso são somente qualidades. Portanto, o ponto que eu mais gostaria de pegar é que a latinação, a vocalização para o nosso idioma, Jeová, é o mais aceitável. Dentro de um estudo, muitos concordam que é o mais próximo, embora não se tenha com exatidão, é o que mais se aproxima. E eu tenho certeza, conhecendo o Deus que eu sirvo, que Ele está extremamente feliz de um povo procurar, ou de pessoas procurarem falar o seu nome. Mesmo que a pronúncia esteja equivocada num detalhe, numa vírgula, num acento, seja como for, a pronúncia está mais próximo daquilo que se tem possível hoje em dia nas pesquisas que os rabinos, pesquisadores, enciclopédias, dicionário e outros falam como Jeová. É o que está mais aceitável. Então, em vez de ignorar isso que é mais aceitável, nós falamos com muita honra. E tenho absoluta certeza de que Jeová se orgulha de alguém que está procurando honrar aquilo que ele tanto desejou. É que seu nome, não somente a sua pessoa, mas o seu nome venha a ser conhecido. E felizmente, graças às testemunhas de Jeová, e aí eu digo especialmente a Simone, que não sei se fez o copia e cola lá dos críticos, ou se é uma dúvida dela, eu digo com toda a sinceridade, Simone, tenha certeza que Jeová se orgulha muito daqueles que se esforçam em honrar o seu nome, não somente no seu comportamento, mas naquilo que ele também pediu, que é honrar o seu nome pronunciando, falando. E se existe algum equívoco, algum detalhe, nós estamos tentando fazer o nosso melhor naquilo que é disponível. E pode ter certeza, no futuro, quando descobrirmos a pronúncia mais exata, e pode ser Jeová sim, mas Jeová vai se orgulhar daqueles que se esforçaram e não tentaram menosprezar aqueles que lutam para falar o seu nome. Então eu tenho um grande orgulho. Quando tocam nesse ponto, pode ter certeza que eu noto realmente quem são opositores de Jeová, e não só da religião, e quem são aqueles que amam a verdade, buscando no seu entendimento o mais próximo possível, o maior, né, de uma forma honrosa, respeitar a vontade de Jeová. Que Jeová seja honrado, que o nome de Deus, Jeová, seja honrado em toda a terra. É isso que as testemunhas de Jeová fazem com muito orgulho. Um grande abraço, fique com as bênçãos de Jeová, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.